Você sabia que um simples trabalhador se tornou rei e dividiu um reino inteiro? Conheça a história de Jeroboão, o homem que desafiou o rei Salomão e criou os controversos bezerros de ouro. Uma saga cheia de profecias, fugas e decisões fatais que mudaram o curso de Israel para sempre. Mas antes venho te convidar a seguir nosso canal e deixar aquele like. Assim você não perde nenhuma história postada em nosso canal. Então vamos lá. Jeroboão é uma figura importante na história bíblica, especialmente no contexto do reino de Israel. Sua história está registrada principalmente nos livros de 1 Reis e 2 Crônicas. Jeroboão nasceu em Zereda, uma cidade na tribo de Efraim, por volta do século 10 a.C. Ele era filho de Nebai e Zerua. Desde jovem, Jeroboão demonstrou talento e diligência, qualidades que o destacaram entre os seus contemporâneos. Seu lugar de nascimento e a circunstância de ter sido criado por uma mãe viúva talvez tenham contribuído para sua determinação e resiliência. O primeiro grande destaque na vida de Jeroboão ocorreu quando ele chamou a atenção do rei Salomão, filho de Davi e herdeiro do trono de Israel. Salomão reconheceu o potencial de Jeroboão e o nomeou supervisor dos trabalhadores das tribos de Efraim e Manassés. Essas tribos eram responsáveis por uma parte significativa da mão de obra e dos recursos do Reino Unido de Israel. Jeroboão mostrou grande habilidade na gestão desses trabalhadores e nas tarefas atribuídas a ele. Ele liderou importantes projetos de construção e administração dentro do reino. Sua competência e eficiência fizeram com que ele se tornasse uma figura proeminente na corte de Salomão. No entanto, apesar de sua ascensão na corte, Jeroboão também enfrentou desafios. Salomão, ao longo de seu reinado, tornou-se cada vez mais opressivo e impopular entre o povo de Israel devido às suas políticas tributárias pesadas e ao seu estilo de governança autoritário. Essa insatisfação pavimentou o caminho para acontecimentos significativos na vida de Jeroboão. A história de Jeroboão continua com sua eventual rebelião contra a dinastia de Davi, que governava Israel na época. Esse ato de rebelião marcou o início de uma divisão permanente no reino de Israel, resultando na separação das 10 tribos do norte que formaram o reino de Israel, com Jeroboão como seu primeiro rei. Este evento é um ponto crucial na história de Israel e marca o início de uma era de divisão e conflito entre os reinos do norte e do sul. O encontro entre Jeroboão e o profeta Aías é um momento crucial na história do futuro rei de Israel. A narrativa descreve um evento que teve um impacto profundo no destino de Jeroboão e no curso da nação de Israel. Jeroboão, já estabelecido como uma figura importante na corte do rei Salomão, estava caminhando fora de Jerusalém quando encontrou Aías, o profeta de Siló. A presença desse profeta foi significativa, pois os profetas desempenhavam um papel vital na comunicação de mensagens divinas e na orientação espiritual do povo de Israel. O gesto simbólico de Aías de rasgar o manto novo de Jeroboão em 12 pedaços é carregado de significado profético. Os 12 pedaços representavam as 12 tribos de Israel. Ao entregar 10 pedaços a Jeroboão, Aías estava simbolizando que Deus havia decidido dar a Jeroboão o governo sobre 10 das 12 tribos de Israel. Essa profecia era uma clara indicação de que Jeroboão desempenharia um papel crucial na história futura de Israel, desafiando a linhagem estabelecida de Davi. A profecia de Aías também apontava para as razões espirituais por trás dessa decisão divina. Ele declarou que o motivo dessa divisão e da ascensão de Jeroboão ao poder estava nos pecados de Salomão, especialmente sua tolerância à idolatria nos últimos anos de seu reinado. Essa referência aos pecados de Salomão reforça a ideia de que a divisão do reino de Israel não era apenas uma questão política, mas também uma consequência da infidelidade espiritual do líder da nação. O encontro com Aías marcou um ponto de virada na vida de Jeroboão, confirmando sua ascensão ao poder e sua missão divina de liderar uma porção significativa das tribos de Israel. Essa profecia moldou seu futuro e o colocou em rota de colisão com a dinastia estabelecida de Davi. A história de Jeroboão continua a se desdobrar com intensidade após o encontro com o profeta Aías. Ao tomar conhecimento da profecia, Salomão é tomado pelo medo da ascensão de Jeroboão ao trono. Percebendo como uma ameaça à estabilidade de seu reinado e à sucessão de sua dinastia, Salomão decide tomar medidas drásticas para neutralizar essa ameaça em potencial. Ele lança uma tentativa de assassinato contra Jeroboão
na esperança de eliminar qualquer ameaça iminente à sua autoridade. Diante dessa grave ameaça, Jeroboão é forçado a fugir para o Egito em busca de refúgio na corte do faraó Sisaque, líder do Egito naquela época. O Egito, um poderoso império da época, é uma escolha estratégica para Jeroboão. Sob a proteção do faraó, Jeroboão consegue escapar das garras de Salomão e das ameaças à sua vida. Ele permanece no Egito, aguardando pacientemente o desenrolar dos acontecimentos em Israel. A estadia de Jeroboão no Egito se estende até a morte de Salomão, um evento que marca um ponto crucial na história de Israel e na ascensão de Jeroboão ao trono. Com a morte de Salomão, o cenário político de Israel se transforma, abrindo caminho para Jeroboão retornar do exílio e assumir seu papel como líder das tribos do norte de Israel, conforme profetizado por Aías. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão ascendeu ao trono de Israel. Este momento de transição marca um ponto crucial na história do reino, pois o destino de Israel estava prestes a ser decidido. Enquanto Roboão se preparava para sua coroação em Siquém, Jeroboão, que havia retornado do Egito, emergiu como uma figura central mais uma vez. A presença de Jeroboão na cena política de Israel sinalizava o cumprimento da profecia de Aías e o desdobramento da divisão iminente do reino. Os líderes de Israel, liderados por Jeroboão, se aproximaram de Roboão com um pedido urgente. Eles clamavam por alívio do pesado jugo de trabalho que havia sido imposto pelo reinado de Salomão. Esta demanda refletia a insatisfação generalizada entre o povo de Israel com as políticas tributárias opressivas e a governança centralizada do reinado anterior. A resposta de Roboão a esse pedido crucial foi determinada pelo conselho que ele recebeu. Enquanto os líderes mais jovens e inexperientes de sua corte o aconselhavam a manter uma postura firme e até mesmo a aumentar a carga sobre o povo, os mais velhos sugeriram uma abordagem mais conciliatória e sensata. Infelizmente, Roboão optou por seguir o conselho dos jovens e amigos conselheiros, recusando-se a ceder às demandas do povo e ameaçando tornar o jugo ainda mais pesado. Essa decisão precipitada e inflexível de Roboão provou ser um ponto de ruptura irreparável. A rejeição de suas demandas pelos líderes de Israel, liderados por Jeroboão, catalisou a divisão do reino de Israel. Após a recusa de Roboão em atender às demandas do povo de Israel, por alívio do jugo pesado imposto por seu reinado, as tribos do norte finalmente se rebelaram contra o governo central em Jerusalém. Essa rebelião foi liderada por Jeroboão, que emergiu como uma figura carismática e líder natural para as tribos do norte. Conforme profetizado por Aías, Jeroboão foi coroado como rei pelas 10 tribos do norte, estabelecendo assim o cumprimento das palavras divinas. Esta coroação marcou o início do reino de Israel, com Jeroboão como seu primeiro rei. A capital inicial do Reino do Norte foi estabelecida em Siquém, uma cidade historicamente significativa localizada na região montanhosa de Efraim. No entanto, a escolha de Siquém como capital provou ser temporária, e mais tarde, a capital do Reino do Norte foi transferida para Tirza. Tirza, localizada em uma região estratégica entre as montanhas de Efraim e Manassés, tornou-se o centro administrativo e político do Reino de Israel durante um período de sua história. Enquanto isso, Roboão, o filho de Salomão, permaneceu como rei apenas sobre as tribos de Judá e Benjamim no sul. O território sob seu controle era significativamente reduzido em comparação com o Reino Unido de seu pai e avô. O sul tornou-se conhecido como o Reino de Judá, com Jerusalém como sua capital. Para consolidar seu poder e reforçar o controle sobre as tribos do norte de Israel, Jeroboão tomou uma decisão fatídica que teria consequências duradouras para o povo de Deus. Em um ato de desafio e desobediência às leis religiosas estabelecidas, Jeroboão ordenou a construção de 2 bezerros de ouro. Esses bezerros de ouro foram erguidos em locais estratégicos, um em Betel e outro em Dan. Jeroboão justificou essa ação, proclamando aos israelitas que aqueles bezerros eram os deuses que os haviam tirado do Egito. Esta declaração foi um esforço deliberado para desviar a adoração do povo de Israel do Deus verdadeiro, que havia os libertado da escravidão no Egito, para ídolos de ouro fabricados pelo homem. Essa ação de Jeroboão teve consequências profundas e devastadoras para o povo de Israel. Ao instituir essa prática de adoração pagã, Jeroboão afastou o povo de Israel da verdadeira adoração a Deus e contribuiu para a deterioração espiritual e moral do Reino do Norte de Israel.
A idolatria introduzida pelos bezerros de ouro provocou a ira de Deus. As consequências da decisão de Jeroboão de introduzir a idolatria fez com que Deus não permanecesse em silêncio diante dessa flagrante desobediência e afastamento do seu povo. Ele enviou um profeta de Judá para confrontar diretamente a idolatria instituída por Jeroboão, especialmente o altar estabelecido em Betel. Esse homem de Deus, cujo nome não é especificado nas Escrituras, recebeu a missão de profetizar contra o altar de Betel. Ele declarou que este altar seria destruído e que sacrifícios humanos seriam oferecidos sobre ele, como um sinal do julgamento divino contra a idolatria e a rebelião de Jeroboão. A ousadia desse profeta em desafiar o poder estabelecido de Jeroboão trouxe consigo o risco de represálias. Jeroboão, enfurecido com a mensagem de condenação, tentou prender o profeta. No entanto, seu ato de tentar subjugar o mensageiro de Deus resultou em consequências imediatas e visíveis. Ao estender a mão para agarrar o profeta, Jeroboão foi confrontado com um milagre impressionante. Sua mão secou instantaneamente, tornando-se impotente e inútil. Este sinal divino foi uma demonstração do poder e da autoridade de Deus sobre os reis e governantes da terra. A mão seca de Jeroboão serviu como um lembrete vívido e tangível da seriedade do pecado e da necessidade de arrependimento. Somente após a intervenção do profeta, através de suas orações a Deus, a mão de Jeroboão foi restaurada à sua condição original. Esse milagre não apenas demonstrou a capacidade de Deus de trazer cura e restauração, mas também destacou a importância da obediência e do respeito aos mensageiros de Deus. O reinado de Jeroboão, apesar de sua ascensão ao poder, foi manchado por conflitos contínuos e desafios significativos. Embora tenha governado por 22 anos, seu governo foi marcado por instabilidade e oposição, tanto interna quanto externamente. Jeroboão falhou em abandonar a idolatria e em retornar à adoração do Deus verdadeiro. Além dos conflitos espirituais, Jeroboão também enfrentou desafios políticos e militares durante seu reinado. O reino de Judá, sob o comando de Roboão e seus sucessores, representava uma ameaça constante à estabilidade e à segurança do reino do norte de Israel. Os confrontos entre os dois reinos, muitas vezes marcados por batalhas e disputas territoriais, contribuíram para a instabilidade política na região. A linhagem de Jeroboão também foi atingida pela ira divina. Seu filho Abias morreu prematuramente, talvez como parte do julgamento de Deus sobre a casa de Jeroboão. Além disso, a dinastia de Jeroboão enfrentou oposição interna e eventualmente foi exterminada por um de seus próprios oficiais, Baasa. Baasa, após assassinar a família de Jeroboão, estabeleceu sua própria dinastia como rei de Israel, inaugurando assim um período de instabilidade e violência política no Reino do Norte. A morte de Jeroboão marcou o fim de um reinado marcado por desonra e desvio espiritual. Ele é lembrado na história de Israel como um exemplo de líder que falhou em permanecer fiel ao Senhor e em guiar seu povo nos caminhos da retidão e da obediência. Se gostou dessa história, te convido a seguir nosso canal e deixar aquele like, assim você não perde nenhuma história. Até a próxima!